Saudações, o meu nome é Evandro e esse é mais um vídeo do canal O Astrônomo Amador e da fanpage do Facebook Símio Astronauta. Nesse vídeo vou falar das missões que colocaram o homem na Lua e as conspirações que se levantaram contra esse evento. O projeto Apollo foi um marco na história da astronáutica. Aliás, pode-se dizer que foi um marco na história da humanidade. No dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na Lua com a missão Apollo 11. Contudo, muito antes da Apollo 11, em 1959, os soviéticos lançaram o Luna 2, o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a superfície da Lua. E, em 1967, a NASA colocou na Lua a Surveyor 3. Sendo assim, fica claro que enviar objetos para a superfície da Lua não é algo impossível. Aliás, com um bom investimento, pode-se fazer bem mais do que isso. Com o programa Mercury da NASA, iniciado em 1958, os Estados Unidos deu início a um projeto que, anos depois, colocou o homem na Lua. O Mercury e a sequência com o programa Gemini foram ambas uma espécie de programas de ensaio para o projeto Apollo. Em 1961, teve início o projeto Apollo, com o objetivo ousado de colocar o homem na Lua. A nave levaria 3 astronautas para a missão de alunagem, 1 para o módulo de comando e 2 para o módulo lunar. Foram 3 voos testes com o poderoso foguete Saturno V. As missões Apollo 4, Apollo 5 e Apollo 6, todas elas não tripuladas. Por fim, a Apollo 7, a primeira missão tripulada do programa. As sequências com a Apollo 8, 9 e 10 consistiam em testes e ensaios de desacoplamento e acoplamento, caminhada espacial, voo orbital na Lua e instrumentos. Até que, em 16 de julho de 1969, foi lançado ao espaço a Apollo 11, com o objetivo de levar o homem a pisar na Lua. A bordo estavam Michael Collins, piloto do módulo de comando, Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, e Neil Armstrong, comandante da missão. A nave Apollo era equipada com os 2 módulos, o de comando e o lunar. O módulo de comando ficou na órbita da Lua com Collins, e o módulo lunar desacoplou para aterrissar na Lua com Armstrong e Buzz. No dia 20 de julho de 1969, a Águia pousou. O módulo lunar aterrissou com os 2 astronautas. Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua e a montar os equipamentos da missão, sendo os principais as câmeras. A clássica filmagem que vemos do astronauta descendo do módulo lunar é Buzz Aldrin,
o segundo homem a pisar na Lua. Foram realizadas coletas de material lunar, experimentos, fotos e o posicionamento das câmeras que foram deixadas na Lua para transmitir a decolagem. Com uma queima de 60 segundos do motor do módulo lunar, a nave chegou à órbita da Lua, acoplou ao módulo de comando e retornou à Terra no dia 24 de julho de 1969. Após a Apollo 11, houve alunagens com a Apollo 12, a Apollo 14, Apollo 15, 16 e o último pouso na Lua com a Apollo 17, em dezembro de 1972. Resumidamente foi isso. O homem pisou na Lua, motivado por uma questão política, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Venceu a corrida espacial quem tinha maior orçamento, porque tecnologia ambas as nações tinham. A partir daí, começou uma avalanche de conspirólatras a desdenhar o pouso do homem na Lua. Essa sociopatia ganhou muitos adeptos em busca de indícios de fraude na missão. Claro que com imensa carga de desconhecimento e ingenuidade. O clássico argumento dessa conspiração é a bandeira americana hasteada no solo lunar. Segundo os conspirólatras, a bandeira não deveria tremular, pois não existe atmosfera na Lua. Pelo menos esses conspirólatras aprenderam alguma coisa. De fato, não existe atmosfera na Lua. Contudo, o tremular da bandeira acontece justamente por não haver atmosfera na Lua. Aliás, a reação da bandeira na Lua nas filmagens em nada se compara à reação das bandeiras na Terra. De qualquer forma, a bandeira foi hasteada em um mastro como um L invertido. A bandeira estava presa em dois lados, em uma de suas laterais e em cima. Isso a fez ficar estendida. O estranho tremular da bandeira se deu por conta da inércia. A energia aplicada para colocar o mastro no solo, por não haver atmosfera, não tinha como dissipar. Some isso à baixíssima gravidade e terá uma bandeira estranhamente tremulando por um longo período. Outro argumento clássico dos conspirólatras são as projeções de sombra dos objetos na Lua. Segundo eles, as sombras não estão projetadas com simetria para a mesma direção. O que eles não levam em consideração são três fatores que são a razão disso. Primeiramente, a irregularidade da superfície lunar. Isso distorce a direção das sombras que, dependendo do ângulo que se observa, a direção parece estar desviada de forma acentuada. Outro ponto importante são as fontes de luz, sendo elas os holofotes do módulo, as luzes das câmeras, o brilho do Sol, uma vez que o Sol não estava projetando luz direta, e a luz do Sol refletida na Terra. E, por fim, a proximidade da fonte de luz. Se o objeto estiver próximo à fonte de luz, como os holofotes usados na Lua, as sombras se projetam com ângulos abertamente diferentes. Essas formam o conjunto de razões pelas quais as sombras se projetam de forma peculiar na Lua. Outro argumento conspiratório é a imagem da Terra sempre no mesmo local. Essa é bem óbvia.
A face visível da Lua está sempre voltada para a Terra. Portanto, o que se pode ver na superfície da Lua é somente a Terra girando em torno de si. Sendo assim, é óbvio que ela não sairá do ponto de visão que está no céu da Lua. Engatado a esse argumento, tem uma pergunta que eles sempre fazem: onde estão as estrelas nas fotografias? Isso está relacionado ao beabá da fotografia, a exposição. Para se fotografar estrelas, é preciso configurar a câmera para realizar fotos com exposição prolongada, pois objetos com pouco brilho, como as estrelas, precisam de muita exposição para serem captadas. Aumentar a exposição captaria as estrelas, porém não seria possível registrar as fotos da Lua e da Terra, pois objetos próximos e com muito brilho devem ser fotografados com pouca exposição. Aliás, exposição é o tempo que o obturador da câmera fica aberto para a entrada de luz. Outro ingênuo argumento é a variação do tamanho da Terra nas fotografias na Lua. Em algumas fotos, a Terra aparece maior que em outras. Isso é por conta da variação da abertura das câmeras. Quanto maior a abertura da câmera, mais luz ela irá captar, e com isso, com mais captação de luz, maior a Terra aparece nas fotos e com mais detalhes. Assim como argumentam a desproporção do tamanho da Terra nas fotos, pois parece ser menor que as fotos da Lua registradas na Terra. Isso também está relacionado à abertura. Para fotografar, por exemplo, o astronauta, a câmera fará o foco no assunto que é ele. Com isso, a câmera irá captar menos luz da Terra, que estará em uma camada mais distante. Com isso, ela ficará pequena. Uma das mais hilárias é a de que não poderia haver registros de pegada na Lua porque lá não existe umidade. Nisso eu é quem pergunto, por que é preciso umidade para se registrar uma pegada? A superfície da Lua é coberta por uma camada de silício e magnésio, além de outros vários minerais. As condições da Lua não são as mesmas de um deserto terrestre. A gravidade é muito baixa e não há atmosfera. Com isso, não forma escorrimento da poeira ao retirar o pé do solo, assim deixando a marca da pegada. Ausências de poeira nos pés do módulo lunar é outro argumento conspiratório. O problema com os conspirólatras é que eles tratam a superfície da Lua como a superfície da Terra. Mais uma vez eu alerto. A Lua não tem atmosfera e a gravidade é 16% a da Terra. A poeira que se levanta, seja por que causa for, instantaneamente volta a repousar no solo. Não cria nuvens de poeira por não haver atmosfera. E a baixa gravidade permite que a poeira, com pouquíssima força, saia da superfície mais próxima do ponto da força, sem nenhum problema, que não seja algum obstáculo sólido. A conspiração levantou outro ponto.
a variação do afundamento dos pés dos módulos lunares entre uma missão e outra. Temos que levar em conta que a densidade da superfície da Lua não é uniforme e os pousos não foram no mesmo lugar. Portanto, é evidente que em um solo menos denso, os pés do módulo irão afundar mais. A temperatura lunar é entre menos 150 graus Celsius e 100 graus Celsius positivo. São cifras insuportáveis para o ser humano. Esse é mais um argumento conspirólatra. Contudo, a Lua está em um vácuo. O calor não se propaga por condução, apenas por radiação, ou seja, de forma direta. Com isso, a busca pela penumbra nas missões foram essenciais. Além disso, os ternos espaciais brancos os protegiam de radiações que, sem essa roupa, a radiação seria nociva aos astronautas. Uma das mais malucas, porém não a mais maluca dos argumentos, é a de que Stanley Kubrick produziu a farsa da Apollo 11. A missão Apollo 11 era tecnologicamente perfeitamente possível e o programa Apollo empregou mais de 400 mil profissionais entre engenheiros, técnicos e cientistas. Pois bem, imagine quanto custaria para manter o silêncio de 400 mil pessoas e do cineasta. De certo, imensuravelmente muito mais que os custos da missão tripulada à Lua, talvez mais que o programa todo. O mais maluco dos argumentos conspirólatras é a de que o governo americano fez uma lavagem cerebral nos astronautas para que eles acreditassem que foram mesmo à Lua. Sendo assim, mencionando o que eu disse há pouco, segundo os conspirólatras, foram mais de 400 mil profissionais empenhados em lavar cérebros de astronautas, quando era mais viável enviá-los de fato à Lua. Bom, quanto a lavar cérebros, eu não posso falar muito, pois parece que os conspirólatras carregam fortes indícios de que seus cérebros foram lavados. Enfim, vou apresentar os argumentos sérios, né? Os indicativos de que a missão Apollo não foi uma fraude. E eles são poucos e bem simples. Bom, não apenas uma, mas duas missões espaciais à Lua já detectaram as evidências do pouso das Apolos. A sonda chinesa Chang'e 2 e a sonda indiana Chandrayaan-1. E ambos os projetos independentes não receberam nenhum recurso da NASA. Outra coisa é que, somada todas as missões com a lunagem, foram trazidos à Terra quase 500 quilos de rochas lunares. Elas foram analisadas por geólogos de vários países, inclusive da Rússia, né, o oponente dos Estados Unidos na corrida espacial. Indiscutivelmente, as rochas não são terrestres, uma vez que, segundo as conclusões das análises e de forma unânime, essas rochas são mais antigas que as rochas terrestres mais arcaicas,
uma vez que a Lua cristalizou a sua crosta bem antes que a da Terra. Outra conclusão é de que as rochas são homogêneas, ou seja, provenientes do mesmo lugar, descartando a possibilidade de se tratar de um meteoro de meia tonelada encontrado em algum lugar da Terra ou um monte de meteoritos. Outro fato que deixa claro que as missões de alunagens são reais, aliás, acho essa a mais evidente, é o reconhecimento da União Soviética. Não teria como enganar os soviéticos na Apollo 11. A partir do momento que os soviéticos fracassaram na corrida para a Lua, eles passaram a monitorar constantemente os americanos. As comunicações entre o centro de comando na Terra e o módulo de comando da Apollo eram todos copiados pelos soviéticos. Inclusive, eles sabiam a fonte da transmissão. Se houvesse fraude, não tenha dúvida de uma coisa: nada, absolutamente nada calaria a União Soviética de desmascarar os americanos. Uma pergunta muito comum, e essa não é apenas feita pelos conspirólatras, é a de por que o homem não voltou à Lua? Uma pergunta muito justa, e a resposta é a seguinte: custos. Com o início da guerra no Vietnã, o orçamento da NASA foi ano a ano sendo reduzido e a NASA precisou se virar com isso até a Apollo 17, a última alunagem. O programa Apollo estava programado para ir à Lua até a Apollo 20, mas, sem orçamento, as alunagens foram suspensas. Atualmente, não se envia ninguém à Lua pela razão mais óbvia: não há necessidade. Enviar uma missão tripulada à Lua custaria quase 10 vezes mais que enviar uma sonda automática, além do risco à vida dos astronautas. Hoje, a ambição do homem é pisar em Marte, algo que irá gerar um custo colossal e ainda depende de muito desenvolvimento tecnológico. Não faz sentido a NASA gastar uma fortuna com outra alunagem quando existe um custo imenso pela frente com a viagem a Marte. Aliás, a viagem a Marte, quando ocorrer, certamente vai estimular a imaginação dos delirantes conspirólatras anti-NASA. Então é isso, é o que eu tinha a dizer sobre esse tema. Se alguém quiser completar com algo, ou de repente fazer alguma correção do que eu tenha dito aqui, fique à vontade para usar os comentários. E se os conspirólatras anti-NASA, anti-missão Apollo, quiserem expressar as suas indignações, fique à vontade. Como eu já disse em outro vídeo, eu prometo que não vou interferir. Então é isso, muito obrigado e até o próximo.